Olá, nessa aula a gente vai ver um pouquinho como é que funciona a estrutura de informações do evento R2050, que vai informar a contribuição sobre a comercialização da produção rural, da pessoa jurídica produtor rural e da agroindústria. Então, vamos ver agora de maneira mais prática, né, como informar todo aquele conceito de receita bruta, de fato gerador, né, que a gente viu no vídeo anterior. Então, vamos lá. Estrutura de informações do evento R2050. Informação da comercialização da produção. Então, é o que informa nesse evento, né? Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção. Então, primeira informação é empresa. Depois, estabelecimento, CNPJ 14 posições em relação ao estabelecimento que vendeu, né? Que emitiu a nota fiscal. Preencher o código correspondente ao tipo de inscrição. Aqui, para esse evento, R2050 só aceita CNPJ, não é para pessoa física. Valor da receita bruta total do estabelecimento do período, certo? Então, primeiro é o valor total, com todas as receitas, valor da receita bruta total, registro hierarquicamente inferior por tipo de comercialização, né? Então, deve ser igual à soma dos valores informados no campo valor de receita bruta. Então, a receita bruta total é igual à soma de todas as outras informações de receita bruta por tipo de comercialização. E aí eu tenho o valor da contribuição previdenciária total daquele estabelecimento, o valor da contribuição previdenciária GILRAT total do estabelecimento e o valor da contribuição para o Senar total do estabelecimento. Ok? E aí temos depois o valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa, os casos em que tem processo, né? Com exceção dos valores que tem indicação 92, a indicação 92 é aquela que não tem suspensão de exigibilidade, todos os outros processos judiciais ou administrativos que têm suspensão da exigibilidade, ele traz o valor total da contribuição previdenciária que foi suspensa, se houver processo informado na tabela 1070. Senão, ele não calcula, não traz essa informação. O valor da contribuição GILRAT com exigibilidade suspensa, mesma regra, e o valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa. Ele vai lá na tabela de processo, vê qual é o código da suspensão da exigibilidade, se é tutela antecipada, se já está no STJ, né, aqueles códigos de suspensão, e vai trazer o valor por tipo de exigibilidade suspensa. GILRAT, contribuição previdenciária e Senar, tá certo? Ele traz isso aqui logo na estrutura maior, né? A primeira estrutura mãe, vamos dizer assim, um registro mãe do R2050. Ou pai, né? Costuma-se dizer registro pai, né? Registro que apresenta o valor total da receita bruta por tipo de comercialização. Aí são os registros filhos que vêm embaixo. Então, tipo de comercialização. E aí você precisa classificar, separar o conjunto de notas fiscais. Não é nota por nota, beleza? Não é nota por nota. Mas você vai pegar por tipo de comercialização e vai somar as notas que pertencem àquele tipo. Então, todas as vendas da agroindústria normais no comércio, tipo 1, comercialização da produção rural, pessoa jurídica, agroindústria, exceto se vendeu para entidades executoras do PAA, certo? Ah, mas eu também vendi produto isento, então tem que separar as notas do produto isento, porque é outro tipo de comercialização, a 7. Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária de acordo com a Lei 3.606. Então, receita bruta isenta tem que estar separada da receita bruta tributável, né? E essa receita bruta tributável, quando ela vende para PAA, é outra, né? Então, é comercialização da produção para a entidade do Programa de Aquisição de Alimentos. Então, separa. E mais ainda, quando é exportação, seja direta ou indireta, é o tipo de comercialização 9. Então, na hora de separar as bases, né, você precisa identificar as notas que foram para a tributação geral, tem depois as notas com isenção, né, ou parte das notas dos produtos que tem isenção nas notas,
depois aquilo que foi vendido para PA e depois aquilo que foi exportação. São essas as classificações que o registro 2050 vai pedir da agroindústria, que ela separe num período de apuração, naquela competência, esses tipos de comercialização não podem estar misturados, ok? E o valor total da comercialização deve ser maior que zero, né? Não pode preencher receita bruta total zero, principalmente quando vier os outros registros de receita bruta por tipo de comercialização, tá certo? Ele faz a validação. E o valor de uma receita bruta por tipo de comercialização não pode ser maior do que a receita bruta total que você está informando de todo aquele estabelecimento. O sistema vai checar essa consistência de valores, tá? Então, quando o produtor rural ou agroindústria registrar na comercialização de produtos, tá, para a entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos, não haverá o cálculo da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção própria, pois a mesma deverá ser retida e recolhida pela entidade adquirente e informada no evento 1250 do E-Social Aquisição de Produção Rural ou, né, agora já trazendo a alteração da FDRINF, no evento R2055, que nós vamos ver já já. Então, essa é a informação anterior, ok? Quando é pessoa física, e quando é agroindústria, a entidade do PAA vai informar a contribuição retida no evento R2055. Neste caso, a FDRINF vai calcular o valor devido para as outras entidades. Porém, o valor informado no indicativo de comercialização 8 e que houve a retenção pelo PAA, a empresa, a agroindústria que foi retida, vai informar esses valores e aproveitar o crédito na sua DCTF Web, mesmo que a entidade PAA não cumpra com a sua obrigação. O fato dela ter informado no registro 2050 aqui, a agroindústria, que vendeu aquela comercialização e foi retida no valor de tanto no registro 2050, faz com que ela já possa aproveitar, para fins de aproveitamento desse crédito, abater os débitos, deduzir os débitos do mês em função daquelas retenções que ele sofreu, tá certo? Bom, informações de processos administrativos judiciais com sentença favorável ao contribuinte, aí a soma por tipo de comercialização é importante, tá certo? E então ele faz cálculos que não podem ser superiores, né, o valor suspenso não pode ser superiores ao total do valor calculado sobre aquela base de cálculo, aquele tipo de comercialização. Então, esse aí é o cálculo por tipo de comercialização, caso haja contribuição suspensa em cada um dos tipos, que ao somar vai gerar lá o valor total das contribuições suspensas. Então, o sistema guarda sempre essa consistência dos registros filhos, do seu somatório para os valores informados no registro pai. No caso, receita bruta total. Então, precisa preencher com código correspondente ao tipo de processo, né? Isso a gente já viu na tabela R1070. O código indicativo da suspensão é atribuído pelo contribuinte. Então, aí eu estou trazendo de novo, né, só uma explicação do que já foi trazido lá na tabela R1070. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Ou seja, o processo, para ele indicar a suspensão, a empresa tem que ter informado na tabela R1070. Não tendo informado o processo, não tem como entrar com código de suspensão na FDRINF para ele deixar de calcular. Aí vai ter que entrar com suspensão lá na DCTF, mas é um procedimento mais complexo do que você cadastrar o processo na tabela R1070 da FDRINF. E aí, mesma coisa, ele vai trazer o valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa por tipo de comercialização, JURAT com exigibilidade suspensa por tipo de comercialização e o valor para o Senar suspenso, tá? Então, quando traz isso, né, ele obriga, né, preenchimento obrigatório, se o valor RAT suspenso e valor Senar suspenso não tiverem sido preenchidos. Então, se você informa que tem suspensão, algum desses você tem que informar, seja contribuição previdenciária, seja JURAT ou seja Senar. Não pode informar que tem suspensão e não informar nenhum tipo de contribuição com suspensão, tá certo? Seja previdenciária, seja para fiscal ou, na verdade, contribuição para a intervenção em categoria econômica, que é a natureza do Senar.
Então, aqui um exemplo, né, para a gente olhar. O valor total do CNPJ, receita bruta, 100 mil, valor da contribuição previdenciária, 2 mil, Jurrat 80, Senar 250. CNPJ, outro, valor total do CNPJ, valor da contribuição previdenciária, no caso aqui é imune, né? Todo o valor da venda foi imune, exceto o Senar que tributou. Por quê? Aqui eu tive de indicativo de comercialização, comercialização da produção, exceto para entidades, então 1, eu tive indicativo 8, que foi para o PAA. Então, eu tive dois indicadores, dois indicativos de comercialização nesse estabelecimento que compuseram esse valor total. E aqui eu tive apenas o 9, que é direto. Então, o registro filho traz a discriminação por tipo de comercialização e o registro pai aglutina o valor da receita bruta total e as contribuições totais no estabelecimento, em cada um dos estabelecimentos, tá certo? Então, aqui dá uma visão um pouco mais prática aí da estrutura do evento R2050. Ok, pessoal? Bom, espero ter colaborado com vocês no entendimento desse evento fundamental, o R2050, onde há a apuração da contribuição previdenciária da comercialização da produção rural da agroindústria, contribuição essa devida pela própria agroindústria apurada na FDRIM, tá certo? Na próxima aula, a gente vai trazer aqui um pouquinho o evento R2055, que para a agroindústria é importante quando ela é adquirente e subrogada da produção de um produtor rural, pessoa física, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Até já.